apesar de também de Gampopa, e Gampopa é uma pessoa, um ser especial, senão eu vou falar sobre Milarepa. Até porque tinha cabelo grande, né? Gampopa era monge. E assim, deixa Gampopa para meu mestre falar um dia. Khenpo Karthar Rinpoche, ele é, muito, como diríamos, tem uma devoção muito grande por Gampopa. Ele, quando começa a falar de Gampopa, toda vez, com seus 83 anos, ele chora. Ele começa a falar da vida de Gampopa, algum ensinamento, ou ensinando a preciosa joia da liberação, o ornamento da liberação, ele chora, porque ele é muito monástico. E o Gampopa foi aquele que organizou a situação monástica dentro da escola Cátia, né? Mas vamos falar um pouquinho de antes, do tempo em que os Cálios ainda viviam em montanhas, em cavernas. Tinha aqueles que eram mais confortáveis, que eu gosto muito, que era fazendeiro, como Marpa, o mestre de Milarepa, né? Tinha, pela história, vamos saber, se você ler a história do Marpa, vocês vão ver só uma esposa, né? Da mesma famosa, mas ele tinha mais 8, né? Tentando colocar numa coisa bem mais simples assim, de entender a vida de Milarepa e o quão importante é, porque que ele foi uma pessoa, uma personagem dentro da história do budismo tibetano referenciado sem distinção por qualquer tradição lá dentro, né? Como o monge Joaquim Monteiro falou, né? Dessas disputas que há filosóficas, né, de pensamentos, e também até a própria situação pessoal do praticante, que tem aquela coisa do guru, do mestre, e a devoção imensa, né, e aquele fica importante para aquela tradição. Mas Milarepa, ele ultrapassou essa situação, ele se tornou unânime, né, ele se tornou aquela personagem que era unânime dentro de qualquer situação de todas as escolas. Você vai ouvir Sáquias, Gelupas, Nimas falando de Milarepa, com a mesma devoção, com o mesmo brilho nos olhos. Por quê? Porque no processo de Milarepa obter essa coisa que é incrível, uma iluminação em uma só vida, e contando por a história dele, saber como que foi. Quem é que conhece a história do Milarepa? Tem as que não conhecem, os conhecem mais ou menos. Ok. Monte Rinpoche Lamarit está falando sobre o aspecto humano do Buda, né? E no Mahayana você não tem esse aspecto, você não dá ênfase a esse aspecto humano, porque você tem a condição de Bodhisattva, né? Que é o que o Rinpoche está ensinando dentro das 37 Bodhisattvas. Se diz que um Buda, dentro do caminho Sutrayana, isso, né, são os Tantrayanas falando, os Vajrayana falando, que para você chegar ao estado de iluminação perfeita, por exemplo, o Buda Shakyamuni, essas 500 vidas, que são as 500 vidas dos Jatakas, 550 vidas dos Jatakas, as contadas, tem as que não foram contadas, que ele teve que acumular, ou juntar duas acumulações, duas situações. Ele teve que acumular mérito e sabedoria durante 3 grandes kalpas. Agora, o que é um kalpa ou uma era? Grosseiramente falando, um kalpa é o tempo em que surge um universo, ele se estabelece, tem o tempo de permanência, ele desaparece e fica um vazio para surgir outro. Isso é um kalpa. Então, é o tempo desses 3 universos virem a existir. Então, ele vem acumulando essas duas situações, acumulando sabedoria e acumulando condições. Mas a gente fala mérito, e essa palavra mérito é um pouco, talvez, mal entendido. Mas vamos colocar como causas e condições, situações. Mudando a sua base mental, mérito mudar a sua base mental, mudar as suas condições dessas interdependências. Por exemplo, nós temos o encontro com as leis do Buda, isso é um mérito.
Isso são uma interdependência auspiciosa que vai no futuro nos trazer, já traz, planta semente agora, e com certeza isso é a coisa que rega e que alimenta de uma força total o nosso trabalho, o nosso esforço para a iluminação. Então o Buda, ele teve que passar por 3 grandes eons, vivendo, acumulando essas situações, para chegar a 2.000 anos atrás, né, em Bodh Gaya, e se iluminar totalmente, ser o Buda perfeito, Samyak Sambuddha. Aí, como que Milarepa conseguiu fazer isso numa vida só? Não é? Você nunca ouviu falar que o Buda matou alguém já? Siddhartha Gautama matou alguém quando era príncipe? Não. Ele tem as histórias dele, bonzinho, dos cisnes, ele ajudando o cisne quando é criança. Aqui em Milarepa, se alguém, as pessoas que sabem a história, ou quem não sabe, como é que uma pessoa que matou 35 pessoas conseguiu ser Buda numa vida? 2 fatores principais. Um é o método. Diz os Vajrayanas falando que somente esse Buda dos 1000 Budas é que ensinou o Vajrayana. E cada vez que o tempo passa, nos tempos que vão ficando de degenerescência, é muito útil o Vajrayana. Por causa quanto mais veneno mental, quanto mais difícil fica, o remédio tem que ser mais forte. Antes não precisava do Vajrayana, porque a mente dos indívios ainda não tinha essa poluição tão grande, ou poluição sempre tem na mente. O problema é que parece que é uma poluição mais sólida, mais terrível, né? E o Vajrayana tem essa capacidade de, como diz Líquido do Amante, cortar todas as coisas, sem ser maculado. Então, é um método com que ele lidou para poder obter a iluminação em uma vida, e depois foi uma situação muito engraçada. E isso eu vou começar, então, contando a história da Milarepa um pouco. Milarepa, Mila quer dizer homem, ou homem, porque um parente dele passado, né, era uma grande família, que era um grande praticante, espantou uns demônios lá, e eles ficaram, o homem vai espantou, e acabou apelando de Mila. Mi é homem, né? Lá seria um honorífico. E assim ficou a família de todos. E quando o Milarepa foi o primeiro filho do pai dele, né, que estava longe, teve o filme que passou do Milarepa, né? Passou no Festival do Rio, mas algumas pessoas mais espertas agora esses dias já baixaram na internet, já tem. Em 2009 começa a continuação. O pai dele ficou muito feliz e botou o nome dele de Topagá, que é Boas Novas. E era uma família muito rica, padrões tibetanos, é claro, bastante rica, e que o pai veio a ficar doente, para uma doença de falecer muito cedo, e o filho era pequeno, ele, a irmã e só a mãe. E o pai, com medo, desprotegido, por aquele... imagina, deixa a mãe que cuida das coisas. Não, mas a situação sociocultural, né, do Tibete, era impossível pensar que a mãe poderia continuar a cuidar da família, cuidar da propriedade. Automaticamente é passado por um parente, né, homem da família. Aí ele chamou mas eu ia falar que ele chama de tio, que é o tio do Milarepa, mas não era o irmão do pai dele. No Tibete, qualquer um que não é seu primo, é para cima, é parente, é tio. Mais ou menos essa situação. Então era um dos primos do pai dele, e que veio, e ele confiou, né, a família, os bens, e para quando chegasse a maioridade do Milarepa, acredito que era com 16 anos, ou não é 18 anos, mas 16, uma coisa assim, porque eu sei que na Vinaya pode tomar só os votos com 16 anos, né, de votos de Getsu, do vice.
ele tomaria de novo, né? Ele continuaria com a família. E aí tudo bem. No filme é até engraçado, que não tem nada a ver com a história em si. O pai do mulher acaba de morrer, o parente dele já manda tirar tudo dentro de casa, vai levando tudo, deixa a casa vazia. Mas a situação é que ele tomou conta das posses e dava só uma pensão para a família de Milarepa, uma pensão pobrezinha. Eles estavam sofrendo muito, porque foram tirar de tudo, uma pensão não vinha mais nada. E a mãe do Milarepa, que era uma pessoa que tinha uma relação de mãe, mas tinha uma ação de amor muito grande com Milarepa. É engraçado, uma coisa para os canais ver isso, né? Que tudo que Milarepa fez foi em função da própria relação de amor que existia entre ele e a mãe dele, né? Do compromisso que ele teve de fazer as coisas. Assim, ela começou a gerar uma situação de rancor muito grande pelo que estava acontecendo. Eles tinham tudo, eles viviam da situação, mas ela pensa, não, meu filho vai, quando tirar uma maioridade, vai pegar tudo, nós vamos nos vingar, acabar com a situação. Enquanto isso, via eles estão paupérrima, e todo o pouco que ela tinha, ela dava para instruir o Milarepa, né? Aprender a ler, a tudo, né? E tudo que dava para eles, ficavam com menos ainda. Um dia, estava vindo o Milarepa com o professor dele, e eles tinham ficado lá, aí tinha tomado algumas, né? Tchan. Tinha tomado um tchan. Aí o Milarepa lá saiu da escola, porque estava uma festa na escola, aí veio ele cantando, tranquilo, né? Tudo alegre. E a mãe dele só vivia triste. Não que ela viu aquilo, situação de o filho cantando, ele estando numa situação de não era de penúria, mas era como se saísse lá de cima e, né? Não podia estar daquela forma, porque não era a mesma coisa de antes. Ela começou a chorar e começou a bater nele. Como é que você pode se alegrar, estar feliz, bebendo, e nós vivendo a situação? Você não lembra do que eles fazem com a gente? Aí ele ficou mais triste ainda. Ele ficou mais triste, né? Prometeu que não ia beber mais, ficou triste. E assim foi. Chegou o dia em que, da maioridade de Milarepa, em que ia ser reempossado os bens para a família. Aí a mãe dele preparou tudo, chamou todos, né? Chamou lá o parente dela, que tinha ficado com tudo, o tal do tio, e reclamou de volta tudo que era da família dela, dos dois filhos. Ela, Cardin, Topagá, que era Milarepa, e a irmã, que chamava-se Peta. Só que o tio falou, não, vocês não têm nada. O seu marido, o meu irmão, né, que era primo, devia para mim muita coisa. E eu tive muitos gastos em manter a propriedade, de manter vocês. Vocês não têm nada, nem essa casa que vocês pertencem. E não houve ninguém que levantasse a voz e desse apoio para a família. Foi uma desgraça total. E ele não devolveu. Aí o horizonte da mãe de Milarepa, em que chegaria um dia em que haveria a posse de, né, ter a posse de volta dos bens pela maioridade de Milarepa, desapareceu no horizonte. A perspectiva era de penúria, e dali pior ainda, porque ela não ia ter nem a pensão mais, que a Milarepa tinha que trabalhar. Acabou-se o horizonte. Era o resto da vida na penúria. Era sair lá do degrau da fama para cair que nem a musa na lama, né? Ela ficou... E aí o ódio aumentou mais ainda. O que ela fez? Ela ficou engendrando na mente um modo de como fazer as coisas. Então o que veio? Eu não vou recuperar nunca mais, mas eu vou me vingar. Aí veio a vingança. Aquela mágoa virou vingança. O que ela podia fazer? Ela não podia brigar. Diz no texto, falou assim, ó, que ela foi reclamar, falou assim, ó, reclamar sobre isso, falou assim, ó, se você, a mulher do tio, se você tiver posses e condições,
Você arranja um exército e briga. Se você não tiver nada, então, pelo menos, então, a única coisa de fazer é jogar praga. É praguejar. E ela quase que tomou isso, e tomou isso pela letra. O que ela fez? Ela pensou, eu vou investir bastante, que eu posso, vou guardar tudo, o que eu, pouco que eu tenho, tudo, ainda que o resto, vou mandar o meu filho aprender magia, para poder acabar com a felicidade deles. Porque eu não posso obter de outra forma. Eles também não vão ter, eu não tenho. A minha alegria, a minha vitória vai ser eles não terem também, não mais terem. Daí que eu falo sempre que tem uma frase terrível em para-choque de caminhão, né? Que é terrível, né? Desejo longa vida a meus inimigos para que assistam de pé a minha vitória. Nossa, esse é terrível e acham bonito, né? E o que ela fez? Mandou Milarepa para um feiticeiro, alguém que fazia artes mágicas. No Tibete, parece que deve ser muito fácil desenvolver poderes psíquicos, voar e fazer tudo, porque imagina a solidão daquela, a interdependência é muito forte, o crer é muito forte, né? Então, pela interdependência, tudo surge. Então, ele foi, mandou ele para um feiticeiro, e ele, como era muito diligente, tinha uma mente muito aguçada, era novo, ele conseguiu, em pouco tempo, o que os outros não conseguiam, né? Dominar seres e colocar tais seres a seu serviço. Provocar, nas histórias do Tibete, os feiticeiros é muito fácil de produzir chuva de granizo, né? Já deve cair muito granizo lá, sem precisar fazer muita força. E o granizo intencional, né? Então, ele foi. Aí, quando ele viu que estava as condições necessárias, que ele conseguiu, através da prática, amarrar tais divindades ou deidades, protetores, seres, né? Que não eram nada bonzinhos, colocar eles sob juramento a serviço dele, ele foi para a vila, onde morava antigamente. E na vila, se botou na montanha perto, e na vila estava acontecendo nesse dia a festa de casamento, a maioridade do filho do tio dele. Ele sentou, preparou tudo. Inclusive tem uma coisa interessante que tinha uma velhinha, chegou e estava preparando e viu que estava fazendo aquilo. E disse, e ela começou a chorar, disse, mas o que eu não estou fazendo nada contigo, você está aqui? Não, minha terra está lá e vai cair isso tudo, esses granizos, vai destruir minha plantação, tudo. Ele disse, não, faz uma coisa, faz um triângulo aqui, não, faz um risco, não, pega uma pele, se não me engano, uma pele de um animal, e a terra que ela tinha era quase uma forma de triângulo. Se cobre, faz o desenho da sua terra e cobre com isso. Ela pegou e fez, só que ficou uma pontinha do triângulo sem cobrir, né? Quase a terra toda, mas tipo assim 10% só. Ele começou na magia dele e provocou uma imensa tempestade que caiu sobre a vila com raios e tudo, e foi dando, e teve também terremotos, e as pessoas que estavam lá, com escuridão, tudo, viam a forma de um grande escorpião derrubando tudo. Nisso, matou os convidados, foi 35 pessoas. Claro, não matou o filho, mas não morreu nem o tio, nem a tia. Tipo, eles ficaram vivos para ver a perda de tudo. Da propriedade de todos da vila também, fora aquela senhora, e aconteceu tudo. E morreu 35 pessoas na situação. Isso que esses deuses, divindades locais, deidades locais, trouxeram a cabeça de cada uma em frente de Milarepa. Só que quando acabou isso, ele voltou para a vila, é claro, ele sabe, e quando estava acontecendo, a mãe dele, vendo tudo aquilo, tudo acontecer, ela sabia que era o Milarepa. E ela pegou amarrou um pano no mar, começou a agitar e a cantar de alegria
por aquilo, está vendo, e se gabando mesmo do que está acontecendo. Meu filho fez isso, né? Tipo o tal da bandeira de vitória, mas não foi a bandeira de vitória errada. E fez tudo aquilo. E o Milarepa voltou para o professor dele. Só que ele voltou com um peso muito grande, porque ele viu a velhinha, a situação da velhinha, ele imaginou a situação de todos. Ele não era uma pessoa mal. Ele daí não conseguiu mais dormir, não conseguia dormir, ficava aquele peso, um remorso grande, sabia das consequências do karma, e aí ele foi se contar com o professor dele. Aí o professor dele falou assim: olha, eu também estava pensando, eu só estou ensinando coisas ruins, só tenho feito as coisas ruins para os outros. Eu tenho um patrono, né? Eles sempre tinham um patrono que sustentava ele com tudo, e tudo. Eu conseguia derrotar os inimigos do meu patrono, né? Patrocinador, fazer coisas para ele tudo, mas agora ele ficou velho e eu não consegui, ele morreu, eu não consegui salvar a vida dele, e como não tenho patrono mais, tudo, o que vai ser? E outra coisa, eu tenho pensado também no que eu fiz de mal, e eu resolvi tomar o caminho do Dharma, para poder resgatar tudo de mal que eu fiz, né? E poder ajudar meus estudantes também. Aí o Milarepa pediu, porque o Milarepa havia pedido ele poder ensinar um método para desfazer o mal que ele fez. Eu disse: eu também não sei, eu vou procurar, mas vamos fazer uma coisa. Eu, como estou velho, é ruim, e você fica aqui, eu vou procurar, e você fica aqui a cuidar daqui dos discípulos dele. Mas o Milarepa não queria ficar ali, continuou com o mesmo processo, enquanto o mestre dele ia procurar um modo de saber, para poder ajudar os outros a liberarem também. Ele disse: não, eu vou. Aí o Milarepa: então, eu vou e você fica. Aí ele falou assim: então é o seguinte, tem um mestre assim, assim, um lugar assim, assim, que tem o ensinamento da grande perfeição, né? E que é um ensinamento que você pode se liberar. Diz que se você receber ensinamento num dia, praticar num dia, você se libera num dia. Se receber de noite, praticar de noite, se libera à noite. Se você tiver um bom karma de conexão, você se libera mesmo dormindo. A Milarepa foi ao acontecimento. Chegou lá, levou o que tinha de oferecimento, e tudo, pediu ensinamentos e falou de tudo que queria, estava com um monte de remorso do que ele fez. E perguntou para esse mestre: o mestre: não, o ensinamento é assim mesmo. Se você receber de dias para praticar de dia, você vai se liberar de dia. Mesma coisa à noite. E se você for um cara de bom karma, conexão, você vai se liberar dormindo. A Milarepa pensa. Aí você: ok, então eu quero. A Milarepa recebeu todas as iniciações, todas as instruções, né, da grande perfeição. E falou assim: bem, se praticar de dia e eu praticar de dia, eu sempre fui muito diligente, sempre consegui muito rápido. Eu tanto consegui fazer em 7 dias, juntar, ou que era para ser 14, todas essas divindades para poder matar, deidades matar o pessoal que queria, fazer o que queria. E como eu sou um cara de muito bom karma, por ter encontrado os ensinamentos agora, eu vou me liberar dormindo. Milarepa, né, gandanamente foi dormir. E ficou dormindo no tempo que ela estava praticando. Não aconteceu nada. Aí o mestre falou assim: olha, eu fui muito pretensioso em dizer as coisas para você dessa forma, de passar dessa forma para você, e eu também vejo que você tem um karma muito bravo, muito pesado. Não vai ser assim, não. E outra coisa, você não tem conexão com esses ensinamentos, com esse tipo de ensinamento. Os ensinamentos são verdadeiros, eles realizam mesmo, só que você não tem essa conexão com ensinamentos. Você vai procurar um outro mestre para você, que é um que foi na Índia, veio da Índia há pouco tempo, trouxe ensinamentos preciosos que liberam numa vida, que é o ensinamento do grande mudra, ou grande gesto, ou grande selo, como querem traduzir, é Mahamudra. E esse mestre é o grande Marpa Lotsal, Marpa Produtor. Aí diz que quando o Milarepa ouviu o nome Marpa, assim, aquilo alguma coisa acendeu nele. Ele tinha uma conexão com Marpa, grande conexão. Ele acendeu, e só ouvir o nome de Marpa, já surgiu dentro dele um calor de devoção muito grande. E com isso Milarepa pensou: esse é o único que pode me dar
todas as ferramentas e ensinamentos para que eu possa me livrar de renascer nos reinos inferiores. Porque Milarepa realizou, viu o peso do que ele havia feito, o karma que ele cometeu a fazer tudo aquilo, de matar as pessoas, tudo. Ele viu que não teria jeito, ele viu o sofrimento. Aí uma coisa interessante, o que levou a Milarepa a procurar a liberação? Sempre quando a pessoa entra no caminho do Dharma, ela vai ter que estabelecer 4 coisas, que o Rinpoche falou também aqui. São os 4 pensamentos que tornam a mente para o Dharma, transformam a mente para o Dharma. Preciosa existência humana, impermanência e morte, karma e o sofrimento do samsara, ou a insatisfatoriedade no samsara. E isso é uma coisa natural que aconteceu com ele. Ele viu sobre a impermanência e a morte, que é tudo que ele tinha antes não tinha mais. Quando aconteceu da vida da mãe dele, ele tinha posses, depois não tinha mais. Viu a morte, que foi a situação do patrão, do patrocinador do mestre dele. Viu que ele tinha possibilidade de fazer as coisas. Viu que no samsara não há só sofrimento. Por mais que você pense que nós temos situação boa hoje aqui agora, de felicidade, mas com certeza, debaixo dessa situação de felicidade conceitual, ela está o sofrimento suportando aquilo, de algum tipo de sofrimento. E onde há possibilidade de felicidade, há possibilidade de sofrimento, dentro dessa existência condicionada. Costuma-se dizer, Gampopa fala aqui sobre esse sofrimento inerente do samsara, ele explica que como se fosse um fio de cabelo na palma da mão. Ele ali não te incomoda nem te faz sofrer, mas ele dentro do olho te incomoda e te faz sofrer. Então uma coisa que é felicidade, existe potencial para o sofrimento. E isso moveu muito Milarepa, porque ele viu, no sentido, realizou que o destino dele, se ele não encontrasse a liberação naquela vida, ele estava totalmente condenado a renascer em reinos inferiores, e aí sabia-se quando que ele vai sair de lá, né? Do poder da interdependência não auspiciosa do karma, das ações cometidas negativas por ele. Nós podemos falar sempre muito de vacuidade, depois vamos até falar um pouco, né, das coisas, da não existência das coisas, da realidade relativa, mas enquanto nós não realizamos essa vacuidade, nós agimos com base em relatividade, em conceitos, e nós reagimos aos conceitos, nós vivemos com o conceito, nós tentamos interpretar e treinar na Prajnaparamita, vacuidade, mas não podemos deixar de lado que nós temos uma relação dia a dia, toda hora, com o mundo externo e com o mundo interno, que são os nossos pensamentos e as nossas próprias ações, e que estão sempre surgindo, né, da identidade de um eu e um outro, que eu gosto, eu não gosto, estão totalmente impressos lá, e vão continuar surgindo, porque esses nossos hábitos, padrões, conceitos que estão dentro da nossa consciência, desse nosso contínuo mental, são muito fortes, porque nós estamos vidas e vidas e vidas só trabalhando, né, para poder dizer que a vitória sobre as coisas, sobre os outros, é nossa felicidade. A nossa felicidade é poder vencer, é conquistar, né, coisas dentro do mundo conceitual, muito da relatividade. E com isso nós pegamos padrões de atos, com o quê? Os 3 atos negativos da mente, os 4 da palavra, os 3 do corpo, fazendo isso constantemente, todo dia. E nós não percebemos, e nós reagimos às situações externas nessas bases, na base do apego e aversão. Daí surge orgulho e inveja. Enquanto a gente não realiza a
nossa pela natureza, que é luminosa, pristina, né? Nós continuamos imersos em ignorância. Isso produz tudo. Daí, Milarepa, com essa devoção imensa, aí surge esse aspecto principal dentro do caminho do praticante, que é o quê? Nas tradições, né, japonesas tem a coisa da tradição do patriarca, linhagem e tudo. No budismo Vajrayana isso é muito mais enfatizado, a situação do guru, do mestre, daquele que vai te dar os meios hábeis, que sabe a situação, que chegou lá e pode te dar as condições de ensinar como também fazer isso. E aí Milarepa surgiu uma fé inabalável. A fé do Milarepa era tão grande quanto o medo dele de ir para o inferno, sabendo do que tinha feito. Então, aí vamos saber por que ele passou pelas agulhas que ele passou, pela situação que ele passou toda nas mãos de Marpa. Facilidade hoje que não acontece com a gente, né? Os mestres são bonzinhos, né? Às vezes reclama do que o mestre é rabugento, ou não faz aquilo que a gente quer, principalmente no meu caso, né? Eu chegava no retiro, eu vi que a Carta, ele estava lá com seus 81 anos, 80 e poucos anos, 80 anos mais ou menos, e às vezes eu falava assim, ele me dava uns foras, né? Sabendo que lá que gaúcho está pegando, né? Me dava uns foras, e eu ficava assim, judiado, mas depois eu olhava para ele assim, não, aquele ali é o que está me dando instrução para poder cada vez mais obter liberação. Ele é o mestre perfeito. Ele é o que está me dando isso. Não tem nenhuma outra coisa me dando isso. Então, ele é o Buda. Ele é o Dharma, ele é a Sangha. E aí, nesse momento, eu vi ele como uma montanha de paz. Eu chamava ele de uma montanha de paz. Porque ele é forte, tem um bração assim, maior que o meu, e fala macio, suave, que você quase não escuta. Ele nunca levanta a voz. Até que um dia ele me pegou conversando muito alto, logo no mesmo retiro, conversando muito alto com um amigo meu, ele estava alegre, conversando muito alto sobre coisas budistas, ele veio andando e fez assim, cala a boca, fica quieto. Né? Mas naquele tempo era pior. Do Marpa era pior. Marpa já tinha uma má reputação, que quando ele era pequenininho, ele era um capetinha. E aí uma pessoa que via assim, um mapa astrológico, fez uma astrologia, e viu, a mãe dele, parede, se você não botar esse menino para poder praticar Dharma, você vai ter sérios problemas com ele. Porque ele era irascível. Ele podia ser qualquer outra coisa. Aí a mãe dele botaram ele para estudar. Para estudar, né? Praticar o Dharma, e ele foi receber o ensinamento de Atisha. Atisha é contemporâneo de Marpa. Né? Já tinha ligação lá dos Cádios com a tradição Kadampa de Atisha, né? John Tom. Ele recebeu o ensinamento de Atisha. Assim, Marpa sempre era terrível. E Milarepa foi atrás do Marpa. Quando ele chegou lá, estava indo procurar, Marpa teve um sonho. E a mulher do Marpa teve um sonho mais específico ainda. O mestre de Marpa, foi Naropa, um indiano, yoga indiano, mostrou para ele, deu para ele um Vajra para ele. E que ele falou, esse Vajra, mas o Vajra era de ouro ou de cristal, mas tinha umas manchinhas assim, né? Aí ele tem que polir esse Vajra aqui. E a sonho da esposa dele foi uma estupa de cristal com 2 daquinas trazendo também, linda, e botando no alto da montanha, tá? E iluminando todo o universo. Mas essa estupa também estava sujinha. Aí tinha que limpar tudo. Aí o Marpa, o Marpa levantou no dia seguinte do sonho, ouviu sua mulher, levantou, né? E falou assim, arruma para mim um recipiente com, claro, sampa. Não podia faltar na história, tem que ter sampa, na simples história tibetana, e cerveja, porque Marpa era fazendeiro, não era monge, né?
tomava um tchangue legal e botou, e falou assim, ó, que eu vou sair hoje para poder arar o campo. A mulher olhou para ele assim, arar o campo? Ele não é disso. Ele tem um monte de... Isso era serviço para empregado, para os capial de lá. Ele não ia sair dele, estava uma coisa errada. Ele começou a reclamar, não, estou indo. Aí foi embora, ele foi arar o campo, ele estava arando lá, aí chegou Milarepa. Aí perguntou, onde que mora um tal de Marpa Lotissal aqui, o grande mestre lá, professor? Ele disse, eu sei onde que é, mas tem que arar o campo aqui, eu posso ver isso para você. Aí fica arando para mim aqui, que eu vou lá falar com ele. Aí o Milarepa foi e começou a arar o campo. E o Marpa tinha guardado a cerveja, assim, cavucado o chão da cerveja. Deve ser para esquentar, não para esfriar no Tibete, né? Para manter a temperatura mais ou menos mais morna. E foi arar o campo. Daí, o que aconteceu? O Milarepa arou tudo o campo e o Marpa não voltava. Ele com sede viu, pegou, abriu a cerveja e tomou a cerveja toda, né? E o Marpa não voltou. O Milarepa foi atrás, foi procurar, cadê o... Aí ele encontrou um pastor e um menininho. Vocês conhecem aqui o grande Lotissau, Marpa Lotissau, que veio da Índia com tais testamentos assim, que detém e tal. Aí o pastor disse assim, eu não conheço ninguém um Marpa aqui não, assim não. Aí um garoto disse assim, meu pai chama Marpa, entendeu? Mas eu acho, deve estar falando dele. Eu tirei brincada, chegou lá, aí o menino levou, chegou lá, o Marpa sentado no trono lá, ele viu que era o cara da varanda lá, né? A Milarepa, quando o Marpa olhou assim, o coração, né, explodiu, ele pegou tudo, se prostrou, né, diante do mestre, trouxe as oferendas, os brocados, pele e tudo, alguma coisa em ouro, trouxe tudo e pediu para ele que ele contou a vida, que ele era um grande, né, pecador, entre aspas, um pecador que rolou muito karma e que ele queria obter, ele sabia que ele estava fadado a renascer nos reinos inferiores, não tinha como, e só a única forma que tinha era o Marpa passar para ele essas instruções que poderiam libertá-lo em uma só vida. Ele pediu para instruções e para poder ficar lá com o Marpa. O Marpa falou assim, eu só posso te dar uma coisa, não pode dar duas coisas, eu só posso te dar, ou te dou comida, você fica aqui, eu te dou as provisões, e você trabalha e vou para esse ensinamento em algum outro lugar, por aí em volta, ou eu te dou um ensinamento e você vai se virar com a comida para ficar. Aí ele viu que era importante o ensinamento, que era o Marpa, que era o mestre dele, e assim, eu vou arrumar minha provisão no sustento por de fora, mas recebo o ensinamento de você. Aí Marpa, ok, tá bom. Aí ele chegou um dia para lá, Marpa deu o ensinamento pessoal, eu disse, não, você vai para fora daqui. Você, por enquanto, não tem essa capacidade de poder entender, botar para fora. Aí ele disse, já sei o que eu vou fazer. Você vai construir para mim uma casa, que eu tenho que construir uma casa, e quando você for acabar de construir, porque você pensa que eu, que fui na Índia, na terra do Buda, passei por provações terríveis para obter esse ensinamento do mestre Naropa, que passou pelos 12 grandes trabalhos, para ir até o Hércules, né, com o Tilopa para receber essas instruções, e eu vou dar isso de graça, e se é assim, você não dá valor ao que é o seu forma de feiticeiro, né? Chamava de feiticeiro. Isso denegriu Milarepa, chamava só de feiticeiro. Você acha que eu vou dar meus ensinamentos assim, que isso é assim, de graça, e depois você ficar desperdiçando? Você não vai ter valor nenhum para isso. Aí, tudo bem, primeiro você faz uma casa para mim. Aí pediu para fazer uma casa para ele. Essa casa era quadrada. Aí ele falou assim, o Milarepa estava no meio da casa. Eles não, para. Está tudo errado. Eu fiz os cálculos errados, né? Astrológico, o lugar de Feng Shui errado, tudo errado. Não é para ficar aqui. Isso vai causar uma grande perturbação no local, se tiver essa casa quadrada aí. E as divindades aqui, as deidades aqui locais não gostam disso. Desmancha tudo, bota as pedras tudo no lugar e me constrói lá do outro lado, cada uma num sentido do ponto cardial. Me constrói agora uma casa mais lá, naquele lugar. Eu não lembro a exposição, se é a primeira, a quadrada, acredito que seja oeste, se não me engano.
vai lá no outro lado, constrói comigo uma casa, mas redonda, ela é assim, assim, assada, né? E o Marpa ele foi e foi construir. Mas quando o Marpa deu a sugestão para ele, o Marpa tinha tomado umas, né? Mas estava consciente, chegou bêbado, estava tudo errado, desmancha tudo, tá? Aí ele falou assim, tudo bem, e foi para lá construir a casa redonda. Quando ele estava quase no meio da redonda, o Marpa chamou, o que você está fazendo aí? Estou construindo a casa, você mandou. Que casa? Não, chegou, até um pouco meio bêbado, chegou lá dizendo que tinha que acabar com a casa quadrada e fazer uma redonda aqui. Ele disse, eu não, estava bêbado. Você vai acreditar na minha palavra do homem bêbado? Está tudo errado, você quer trazer doença para a nossa família fazendo esse tipo de construção redonda nessa situação? Se você quer mesmo obter as preciosas instruções que eu trouxe, você tem que fazer as coisas direito. Você vai e tira essa casa, tira pedra por pedra, bota no lugar, tá? E vai para outro lado, faz uma casa, e a casa não é redonda, ela é meia lua. Cada uma dessas formas, forma das mandalas, dos elementos, terra, né? Água, fogo e ar. E ele falou assim, tudo bem, eu vou fazer. Foi lá e foi fazer. Quando ele estava fazendo, no meio da construção, o Marpa chegou. O que você está fazendo aí? Você não mandou fazer essa casa aqui? Eu mandei. Não, você, na outra vez estava. Mas depois você falou certo comigo. Eu falei assim, ó, você tem algum testemunho que eu falei com você? Isso? Alguém pode provar? Aí você tem que ver como que o Milarepa aceitava essas coisas. Porque o desgosto dele pelo Sansara, sabe? A realização dele de querer a expansão fazia com que suportasse toda. E a fé também. Ele sabia que aquele era a única fonte onde ele poderia beber do néctar da liberação. Aí o Marpa estava desesperado. Aí ele falou o seguinte, ó, tudo bem, eu até construo outro, né? Mas aqui pera um bocadinho, quero testemunha. Da outra falou que não tinha ninguém testemunha, chamou a mulher do Marpa, da Mema, para vir, né? Para ser testemunha. Aí foi construir tudo. E a mulher nesse tempo ele criou rachaduras nas costas, tanto trabalhar, tem que trabalhar sozinho, sem ferramentas, sem nada. E nesse tempo, entre um tempo e outro, ele nem tinha acabado de construir a casa ainda, a mulher do Marpa, com muita pena do Milarepa, se afeiçoou ele como filho, pela diligência que ele era, disse, não, o Marpa vai dar uma grande iniciação, um grande ensino, lá, chamou todos os tipos dele, e você é merecedor de receber. Eu vou te dar aqui, mesmo se não acabou a casa, eu vou te dar aqui algumas coisas, tá? Eu tenho aqui alguns panos, umas joias, pega, leva como oferecimento para pagar as iniciações, as instruções. A Marpa, o Milarepa juntou tudo e foi, e se introduziu no ciclo para receber as instruções. E viu, aí ele não chegou lá, ele falou assim, ô feiticeiro, você está fazendo aqui no meio da pessoal? Não, eu vim aqui trazer isso para receber instruções, papapá, eu trouxe isso aqui para poder. Ele falou, você trouxe o que para mim? Não, eu trouxe isso daqui, as joias. Ele pegou, olhou assim, saiu chutando o mapa. Chutando mesmo, batendo. Ele estava com coisa, saiu batendo, chutando o mapa. Isso aqui é meu. Você está me roubando agora? Além de você não pegar as coisas, não fazer as coisas direitas, ser um feiticeiro, e agora virou ladrão também, você quer acabar comigo? Você veio para cá como um feiticeiro para trazer malefício, desgraça para minha casa, você agora também quer me roubar? E saiu batendo em Marpa. E Marpa, saco de pancada, do Milarepa, saco de pancada do Marpa. E foi. E assim foi. Essas histórias, até que a última coisa, depois dessa muita situação que o Milarepa lá pedia para instrução, que ele chutava a Milarepa, botava a Milarepa para fora, né? No fim, só resolvi. Vai ter uma coisa que você vai fazer para mim totalmente, que nós vamos resolver, que agora vai resolver. Você constrói para mim uma torre de 9 andares.
que era para ser para o meu filho. Tarmadod, que ia ser o herdeiro do mar, da família, recebeu o orçamento do mar. Constrói essa torre de 9 andares, e quando terminar ela, eu prometo que eu vou te passar tudo que eu sei. Aí Marpa foi, né? Começou a construir. Aí, como vai ajudar, teve os discípulos do Marpa aqui, para ajudar a Milarepa, com pena, todo mundo com pena dele, né? Carregaram uma pedra gigantesca, como fazer de base, fundação, para a torre. Essa torre tem no Tibete ainda, na área, perto da casa de Marpa, né? Em pé a torre ainda. E botou. E estava construindo a torre, o terceiro mais ou menos andar, Marpa chegou para supervisionar o trabalho do Milarepa. Ele olhou assim, aquela pedra imensa que um homem só, mesmo no dia para fora, não conseguia arrastar. Tinha que ter uns 5, 6 homens para arrastar aquela pedra. Como é que você conseguiu botar essa pedra embaixo aí de alicerce? Ele falou assim, não, foi os seus discípulos que me ajudaram a arrastar. Ele falou, eu dei para você fazer isso, com as suas mãos. Não foi para você ficar tirando tempo dos meus discípulos que estão praticando para ajudar você a fazer o serviço. Volta, tira essa pedra aqui e bota no lugar de novo. Aí destruiu de novo. E assim foi coisas. E fora que ele xingava, humilhava publicamente Milarepa, chamava de tudo quanto é nome ruim, né? E quando Milarepa fazia alguma coisa que ia lá, ia lá para poder pedir ensinamento na roda do ciclo, da mandala, para poder ser iniciado, Marpa saia chutando ele. Mas no fundo, e a mulher do Marpa sofria junto da mesma, né? Aí disse, não tem jeito. Ele já vi que ele não vai querer te dar. Mas não é porque ele ser ruim, não. Ele é a própria compaixão. Ele, às vezes, é irracível. Mas eu sei, você vai estudar por um tempo, vai obter essas iniciações aí com um discípulo dele, Lama Nopa, que também você pode ter essas iniciações de Revajra, Chaksamvara, né? Vai lá. Aí o que ela fez? Ela pegou, ela deu uma festa, a mulher do Marpa, um tsok, porque não se sabe, tibetano, Vajrayana gosta de soco. Marpa, quando veio da Índia para o Tibete, voltou, depois recebeu esse ensinamento, todo que parava e fazia um Ganachakra, um tsok. Ela tacou-lhe Chan no mapa, ficou bebão deitado lá. Ela pegou o selo do Marpa, pegou uma carta, escreveu dizendo que era o Marpa para o Lama Nopa, para dar as instruções para o Milarepa, porque ele não estava tendo tempo. Pegou o selo, né, e selou com o selo do Marpa. E pegou, vou lembrar aqui, eu acho que é o Dodge que pertencia a Naropa, e deu para o Milarepa, dá para o Lama Nopa, como prova que era o Marpa que estava mandando ir para lá, e que não era. Isso foi, nos casos, uma coisa de obstáculo, porque não era para ter feito isso, mas lá com tanta pena do Milarepa, ela fez isso, e acabou sendo uma máculazinha no total purificação do karma de Milarepa, junto a Marpa, das ações que ele fez. Ele foi para o Lama Nopa, o Lama Nopa estava lá. Aí recebeu e tudo, praticou, mas nada. Ele ficou praticando as instruções, mas não acontecia nada. Não teve realização nenhuma. Por quê? Foi de uma forma imprópria. Foi através de mentira que aconteceu isso. O que aconteceu? Um dia o Marpa foi comemorar a maioridade do filho dele. Maior festa. Chamou todos os discípulos. E mandou todos os discípulos fazer tudo o que eles queriam. Quando ele perguntou antes, aonde estava Milarepa? Aí o Milarepa foi embora. Ele pensou, caramba, meu filho foi embora. Ele ficou super triste, mas ele não sabia que estava com o tal do Lama Nopa lá. Só que ele tinha ido embora. Aí ele chamou todo mundo de volta para poder fazer a grande festa. Todo mundo trouxe tudo. Aí o Milarepa também juntou algumas coisinhas. A Damema deu para ele, o Lama Nopa deu para ele. Agora eu vou te devolver para o mapa. Quando chegou lá, primeiro uma coisa engraçada, esse Lama Nopa era um dos mais queridos do mapa. Ele levou tudo que ele tinha de gado, de tudo,
mas e riquezas que ele tinha de casa, de oferenda para o mestre. Mas deixou para trás do rebanho, deixou um bode, uma cabra preta, que era manca, e não ia conseguir a perneta, não é perneta, é perneta? Tem 4 patas, né? Não sei. E manca. E não conseguia, como é o rebanho? Ele não vai querer isso, deixa para lá. Aí, ali apresentou tudo, o mapa ficou para trás. O mapa não, o vilarejo ficou para trás. Escondido lá, não foi, chegou na casa, ficou acampado antes. Ele deu tudo para Marco, mas assim, ó, você trouxe tudo para mim? Aí ele trouxe tudo. Ele não deixou nada para trás? Eu deixei só lá uma cabra manca, que nem consegui. Você não queria aquilo? Ele falou assim, não, mas que devoção é essa? Eu não te perdi tudo, era para você ter trazido tudo. Vai lá e busca a cabra, bota nas costas e traz para mim nas costas. E o Nopa foi lá e buscou a cabra e trouxe nas costas. Aí veio o Milarepa. Milarepa chegou para poder também entrar na grande festa, no grande ensinamento. Ele foi esculhambado, batido pelo mapa, que ele saiu correndo e não quis voltar mais. Aí ele falou assim, ó, já que não tem mais jeito nessa minha vida, não tem condições eu receber, não me resta nenhuma ideia para viver. Para que eu vou viver? Vou suicidar, eu vou me matar. Ele tomou decisão firme, sabe, que ele viu que não tinha mais chance, eu vou suicidar. E os amigos, outros lamas, ficaram do lado dele, segurando, para ele não fazer aquilo. E desespera, manda avisar Marpa. E Marpa ia mandar avisar Marpa. Aí que Marpa falou, pronto, ele está pronto. E quando Marpa subiu isso, Marpa chorava, dentro sozinho. Chorava do discípulo dele, tá? Do filho que ele queria, ele sabia todas as condições de da pedra preciosa que ele era. E ele viu que ele chegou no ponto máximo de acabar com a própria vida, porque ele sabia que ele não recebia o Dharma. Aí Marpa chamou o Milarepa e introduziu o Milarepa na mandala dos discípulos. E não deixou de dar nada a Milarepa. Deu tudo a Milarepa de ensinamentos. Tudo. E foi o querido filho dele. Nunca mais teve essa situação de bater nada. Foi o mais privilegiado de todos. Isso é uma coisa engraçada que tem muito a ver com a situação nossa do budismo Vajrayana, quando você vai falar de Tantra, em que há aquela coisa que incomoda todo mundo, quando se fala, você tem que fazer as preliminares, tem que fazer 100.000 prosternações, 100.000 Vridasattva's, fazer 100.000 oferendas de mandalas, fazer 100.000 Guru Yoga, para você obter os ensinamentos. Você vai entrar no Tantra, nesse caminho tão, como se, não é perigoso não, mas volátil, porque ele pode explodir na sua mão se você não souber lidar, né? Como diz Kalu Rinpoche, Vajrayana, ou você é como se fosse uma cobra dentro de um bambu, ou se sobe ou se desce. Por isso que o mestre é tão importante. E o que o Milarepa fez? Trabalhando fisicamente, carregando pedra, ele estava purificando o karma relativo ao corpo, sendo juriado pelo mestre, passando pelas provações de ser aceito ou não ser aceito, aguentando tudo aquilo como sendo com devoção com o mestre. Ele foi purificando o mental dele. Ao trabalhar também, dar coisas para o mestre, e trabalhar para dar coisas para o mestre, ele estava gerando condições, gerando mérito, oferecendo coisa para o mestre, com total devoção, o trabalho e as coisas que ele oferecia, para obter ensinamento. E por fim, quando ele foi aceito na mandala, ele teve essa direta conexão, ou quando recebeu as bênçãos do Guru, que é o Guru Yoga. E até para vocês terem assim, o que é receber bênção do Guru? Faz um Guru Yoga e recebe essas bênçãos do Guru. O que é receber bênção? Eu vou fazer, ele vai descer tudo de bom para mim, né? Bênção do Guru, ou realizar as bênçãos do Guru, é quando o Guru lhe dá as instruções,
Você pratica e é aquele o resultado. As bênçãos do Guru são o resultado da sua prática, que foram ensinadas pelo Guru. Então, ali está todo mesmo o florescimento das bênçãos do Guru. Porque o Guru te deu as instruções. Basta você praticá-las e daí você vai obter as bênçãos do Guru, que é o quê? É a fruição ou a realização da própria prática, que foi dada pelo Guru. E daí não, daí, né, foi só instruções para Milarepa, instruções, recebendo tudo, estudando. Aí pensa, aí você vai pensar, Milarepa é yogi? Quantas horas, gente? Até que horas? 5h30? Ah, então tá, tem algum minutinho. Eu ganhei esse relógio porque eu não uso relógio de pulso, aí ficava se perguntando as horas das pessoas, aí alguém lá na piscina, eu vou trazer um relógio para você. Aí me deu um relógio do Uruguai. Milarepa estudou muito. Às vezes a pessoa pode pensar, Milarepa viveu em caverna, só praticava. Quando via os grandes gueixes, na época os gueixes Kadampas, né, para debater filosofia com ele perdia, dava as costas, fazia umas coisas inusitadas, né, tipo enfiar a mão na pedra, ou coisas assim, ou você faz isso, entendeu? Dava respostas esquisitas, né? E aqui alguns discípulos deles gostava da lógica e do debate, ficava, o mestre está perdendo isso. O Rechumpa era um deles. Ele teve 2 discípulos principais, um que era como o sol, que era Gampopa, e outro segundo que era Rechumpa, que teve como uma lua. E o Rechumpa viveu desde pequeno perto de Milarepa. Ele foi curado de uma doença que ele ia morrer, através de uma prática ensinada para ele, né, que Milarepa ensinou, e depois ele praticou e se curou. E viveu perto, e às vezes é aquele negócio, quando você vive de mais perto do mestre, todo dia, a gente acaba perdendo essa noção de que o professor é o professor, né? Fica muito próximo, fica muito longe. Acho que só João Artistas que disse isso, uma coisa, se ficar muito longe, um leão sozinho no alto da montanha, ruge, ninguém ouve. Ele, quando desce para o mato, para a cidade, fica muito perto das pessoas, ninguém dá bola para ele, fica muito comum. Mais ou menos nessa ideia, né? E o Rechumpa tinha esse problema. Você achava que Milarepa não sabia. Mas o Milarepa estudou muito para poder entender, fazer a prática que ele fez, tudo. Ele era uma pessoa que estudou bastante. Aí algumas pessoas pensam, não precisa estudar, só precisa praticar. Né? Seria só fácil. Siddhartha Rinpoche falou, você acha que Milarepa, para poder praticar o que praticou, recebeu, ele não conhecia nada? Ele não havia estudado nada? Passou o tempo com o mapa sem estudar? Claro que não. Para você entender um texto de uma prática tântrica, de um tantra, você tem que saber muito, você já tem que ter uma base anterior de quê? De compreensão de filosofia, tem que ter bodhicitta sentada, já estabelecida, saber o que é bodhicitta, o que não é bodhicitta, muitas coisas, para você depois entrar. Né? Então, Milarepa, depois que recebeu todo o mapa disse, agora é a hora de você ir praticar. E você vai praticar isolado das montanhas, longe de todo mundo. Marpa tinha 4 discípulos, Meton, Ngopa, e eu esqueci o nome do outro, e Milarepa. Milarepa, no sonho que Milarepa teve, o Marpa mandou todos os 4 sonhar. Sabe quando você dá iniciação, você recebe ou esse cordãozinho aqui, ou recebe um fechinho, que seria de puxa-graça, você bota de grama, você bota na coisa e vai dormir para ver os sonhos? Pois é. Aí o Marpa vem todo mundo contar os sonhos. Aí um contou um sonho, o Marpa falou assim, sonho não significa nada. E outro, nenhum dos 3 vai adiantar. Aí Milarepa chegou com um sonho dele. Ele sonhou que no norte, né, do mundo, que ali no Tibete, tem uma montanha grande, nevada, com um pico grande, e tinha um pilar em cada direção da montanha. Num pilar tinha uma tigresa, no outro leão, no outro garuda, e no outro tinha um abutre. Todos rugiam lá e tudo. E o abutre é o único que tinha um ninho cheio de ovos, né? E que saiu um monte de abutrinhos e o abutre saiu voando para o céu imenso, apareceu voando em altitude
Aí o Marco interpretou de todos teriam grandes especialidades em certas práticas que ele deu, mas que Milarepa seria o maior de todos. Em que os filhos, a linhagem, né, de Milarepa se reproduziria por todo o mundo, se espalharia por todo. O Milarepa atingiria o mais alto estado ou esfera de realização total. Aí depois deu instruções para cada um dos 4. E para Milarepa deu instruções que, você recebeu todas as instruções que eu tenho, de tudo. Mas você vai para as cavernas, em lugar solitário, e você vai praticar tumo, ou calor interno, que é uma dos 6 dharmas que o Marco aprendeu com Naropa. Né? Tumo, calor interno, Julo, corpo ilusório, aí ele tem Ossal, clara-luz, Milan, sonhos, Poa, ejeção de consciência, e Pardo, que é o estado intermediário, as práticas, em que o resultado, a fruição dessas práticas é o Mahamudra em si. E aí Milarepa foi para as cavernas meditar e praticar. E depois que ele obteve essa preciosidade que eu dava, eu não tenho tempo a perder. Já agora que eu obtive, não tenho mais tempo a perder. Eu vou dar de tudo para poder praticar. Ele, como é que fala? Dele, o anseio por praticar, para poder aquilo dar resultado, ele conseguia as realizações, que ele não queria perder tempo em sair da caverna, sabe, e procurar mendigar para poder comida. Ele levou as provisões para dentro da caverna e ficou lá. Acabou. Ele falou assim, não vou dizer para a cidade não, vai ser perturbar muito a minha ideia. O que ele tinha em volta era só as urtigas, né, a famosa. Ele tinha um pote ali, colhia as urtigas, né, e fazia sopa com urtiga. E passou mais tempo ainda. Passou mais tempo, meses e foi emagrecendo, né, e verde. Aí eu digo, por que Milarepa voou? Uma vez ele foi mudar de caverna para outra, que o Marpa deu todas as cavernas, medita tal caverna, assim. Aí ele foi para uma outra caverna meditar. Aí assim, cara, a gente fala que Milarepa tem 2 aspectos que Milarepa voou. Um, que realmente a realização total dele. E outro, pela interdependência. Diz que Milarepa só voou porque pessoas viram ele voar. Se a pessoa não visse Milarepa, ele não voaria. A minha outra teoria é que Milarepa ficou tão magrinho, e lá venta tanto, imagina nós que era fácil voar. Com certeza nós não voaríamos nunca. Um monte de para poder voar, vou te contar lá. Se tiver. Então, mas magríssimo, né? Com aquela ventania, então, ventos horríveis lá, ele levanta voo à toa. E ele foi isso, ficando. Há outras histórias incríveis. Tem um livro chamado As 1000 Canções de Milarepa, está em inglês. São 2 volumes grandes, né? E tem outros. E eu, só para terminar, que eu acho que é agora, lá em Garopaba, que eu fui, não fui com o Lama, não, mas fomos quase no mesmo dia e voltamos quase no mesmo dia, mas não nos encontramos lá, né? E eu sei disso. Eu falei no sábado, domingo, aí no final do dia alguém, que cismou, queria também que falasse Milarepa, uma aula de Milarepa. Aí eu falei, depois peguei o livro, aí tinha uma canção, achei bonita. Aí eu fui falar a canção, né? Uma canção que não é de Milarepa, uma canção de Marpa, que o Marpa fez para Milarepa quando ele mandou o Milarepa ir para praticar. E que ele sabia que nunca mais iriam se encontrar vivos. Então ele fez uma canção. Aí de noite o pessoal gostou, né, muito da canção. Não vou falar de outras coisas que aconteceu, que deve ser coisa da interdependência. Caiu uma chuva, começou a cair raio pra caramba. Quando acabou a canção, acabou a chuva, no domingo à tarde. Ficavam 2, 3 raios, bem, que eu moro no meio do mato, ficava bem na casa assim. E quando acabou a canção, tinha acabado tudo. Aí de noite, com o Flávio, assim, vamos traduzir aqui rapidamente, né? Não está a tradução boa, mas
Depois eu vou revisar, eu peguei com o Lama Tim o tibetano, e depois eu vou dar uma checada mais precisamente no tibetano, da tradução. Ele fala o seguinte, foi quando ele foi despedido do Milarepa, que o Milarepa ia meditar, que o Marco sabia que eles nunca mais iam se ver, nessa vida, nessa vida. Ele falou, o Marco falou para o Milarepa, eu me curvo diante de vós, que é a expressão plena da compaixão, e eu também rogo. Aí ele falou, contemplando a vida dos mestres, o indivíduo vê que, mesmo o desejo por mais instrução é uma distração. Mantenha a essência dos ensinamentos guardada em seu coração. Muitas explicações sem a essência são como muitas árvores sem frutos. Ainda que todas sejam conhecimento, elas não são a verdade absoluta. Conhecer todas elas não é conhecer a verdade. Muitas explicações não trazem benefícios espirituais. Aquilo que beneficia o coração é nosso tesouro sagrado. Se desejares ser rico, concentre-se nisso. O Dharma é o meio hábil de superar os venenos mentais. Se desejares estar seguro, concentre-se nisso. Uma mente que é livre do apego é a mestra do contentamento. Se quiseres um bom mestre, concentre-se nisso. Uma vida mundana causa lágrimas. Abandone a indulgência. Uma caverna em um lugar ermo era a casa de seu pai espiritual. Um lugar solitário e deserto é a morada divina. A mente, cavalgando na própria mente, é um cavalo incansável. Seu próprio corpo é um santuário e uma mansão celestial. Meditação e ação sem distração são o melhor dos remédios. É o melhor dos remédios. Para vós que tem o objetivo verdadeiro da iluminação, eu dei instruções sem reservas. Meu filho, as minhas instruções e você mesmo estão em suas mãos. Que isso possa prosperar como folhas, ramos e frutos, sem apodrecer, dispersar ou definhar. It's time. Só tem 5 minutos. Não, acho que não precisa de questões. Hã? Fala. Tem? Ah, então tá. Tá. Fica à vontade. Tá. Fica à vontade. Depois da iluminação do Maria, Uhum. eu tinha ouvido que ele, como ele tinha matado essas 35 pessoas, aí ele iluminou as 35 pessoas, porque, assim, a explicação que eu ouvi é que a gente mantém um karma muito forte com aquelas pessoas que a gente mata, por exemplo, na conexão do reino dos infernos. Uhum. Então, aquele que você matou, você tem uma conexão kármica muito grande. Uhum. Então, as pessoas que foram mortas pelo Milarepa ficaram com uma conexão kármica, e como ele se iluminou, então eu vi que, ouvi essa história, Uhum. que ele ilumina todos os pais, ele causou... Na verdade, ele não iluminou todos os 3, mas ele causou liberação. Causou liberação. No sentido. Então, a ideia de que é iluminação completa, que é a liberação de reinos inferiores, pensamentos inferiores. A gente tem que tomar muito cuidado com essa... Às vezes, fala assim, de mestres yogis, né? Que a Monja Coen falou do Zen, que matou a mosca, né? O Zen, de matar a mosca. Aí vamos falar de alguns mestres, tipo Tilopa, que foi o pai da nossa tradição, que ele... Quando o Naropa encontrou com ele estava na beira de uma piscina, com um aquário, pegando peixe, comendo peixe cru. Pegava os peixes, matava e comia. Né? Aí isso contradiz tudo que a gente fala sobre caminho do Bodhisattva. Tudo que a gente fala de geração de karma. Só que ele era Tilopa. Ele não era Lama-Tarte. Né? Quando você tem uma pessoa e você faz conexão com ela, certo?
gente fala muito de você receber uma coisa, por exemplo, a conexão com a relíquia do Buda, fonte de iluminação positiva. Os grandes mestres também, mas aqueles grandes yogas que têm que ser realizados, ele, com essa atitude de matar, ele cria conexão com o peixe, com o animal. Só que ele tem a capacidade de liberar esse animal pela conexão. Porque tanto as coisas boas quanto as ruins fazem conexões. Agora, quem está acima por trás disso para poder saber como conduzir essa liberação, como você liberar o apego e a raiva, né? A conexão boa vem pelo apego, a conexão ruim surge da raiva. Quando você não gosta da pessoa, você maltrata pessoas, isso vem da aversão. Quando você vou ajudar esse ser que está aqui, pega essa pessoa, está meu amigo ou uma familiar, e conduzir, botar no caminho, para trazer aqui para vir para o Buda, né? Isso é uma questão de apego, de desejo, porque se fosse uma pessoa ruim, você não sabe, inimigo, você pensa muito em trazer ele aqui, não. Você até pensa que poderia liberar, mas, né? Então, é a situação desses Mahasiddhas, que se chamam, porque eles têm todo o conhecimento do karma. Eles não estão mais atados a essa situação. Mas, com certeza, Milarepa não só liberou esses 35, como também liberou a tia dele. A tia dele virou mal praticante depois. A tia dele virou mal praticante depois, né? E depois foi hábil até de ajudar a mãe dele, que já tinha morrido, né? Estava em situação ruim em outros reinos, e ele foi ter hábil de ajudar a mãe dele. Então, é a conexão, né? Precisa haver uma conexão. Isso é muito importante também quando a gente fala, a gente reza para os mortos. Aí você então não vou rezar para ninguém que eu não conheço, não tem conexão nenhuma. Mas é um modo de você também mudar o seu aspecto mental. Agora, com certeza, quanto mais próxima a pessoa forte de você, a pessoa que morre, mais efetivo são suas preces que você faz para ela. Quando eu vi isso, eu me inspirei muito com a Sanga em São Paulo, que chega todo mundo, São Paulo é cidade grande, então praticamente todos que chegam na Sanga chegam com o livro da Leonisa, que é essa salva da Leonisa. Isso é muito comum aqui. E as pessoas às vezes chegam e falam assim, mas como é que eu vou conseguir ter compaixão por aquele bandido que matou minha mãe ou que matou não sei o quê? Essa questão é uma questão forte na Sanga em São Paulo. E a gente sempre fica pensando meio, sabe, para olhar para isso, o karma dessa pessoa que matou, ela que está precisando de ajuda, não sei o quê. Mas aí quando eu ouvi essa história, eu pensei assim, puxa, que boa ideia, eu posso dizer para o pessoal da Sanga assim, aspira que esse ladrão se ilumine. Isso. Porque se você aspirar isso no fundo do seu coração, você tem uma conexão com ele, você fez uma conexão maravilhosa. e ele vai ser o seu Buda, o seu grande mestre. Aí ele vai poder ser, aí eu falei, com certeza. Será que isso é uma boa ideia? E comecei a falar para você, será que eu falei bobagem? Não, com certeza. A espera a liberação que possa ser a iluminação totalmente, e você tem conexão com ele, até por causa da nossa preguiça, né? A praticar. A gente tenta falar, acho que não são praticantes, mas é melhor a gente esperar que ele pratique, que a gente pode reconhecer a nossa falta de esforço, na paramida de esforço, de diligência de praticar. E com isso, eu vou entrar num detalhe aqui rapidamente, que talvez eu possa estar sobrepondo uma coisa, talvez o Rinpoche vai falar ou não. Quando fala sobre compaixão, né, tem que ter a ideia da bodhicitta. Isso é básico. Então tem que ver de uma coisa. O que é bodhicitta? Bodhicitta é aquela aspiração, o voto de obter a liberação, que a liberação você possa, né, liberar todos os seres, que isso seja causa de liberação de todos os seres, não só sua. Bodhicitta, rapidamente, tem dois aspectos: relativa e absoluta. A bodhicitta absoluta já é a iluminação completa, plena. Relativa vai ter dois aspectos: a bodhicitta de aspiração e a bodhicitta de ação, certo? Aí, a aspiração é aquilo que você deseja, aquilo que você quer. A ação é aquilo que você faz, em fato. A bodhicitta de aspiração
eles vão ter alguns exemplos de como você deve talvez proceder, como elas podem ser procedidas. Você pode entrar nela. A do rei, do balseiro e do pastor. A do rei, da bodhicitta de aspiração, aquele que você deseja, é tipo assim, vou primeiro chegar ao trono, ou ser presidente do Brasil, botar um seu presidente, né, para poder beneficiar o povo. Mas primeiro eu tenho que chegar lá no Planalto, resolver um problema e depois beneficiar o povo. Isso é a aspiração do rei. Depois tem a aspiração do condutor, né, do barco. Vou atravessar o rio, mas as pessoas vão junto. Eu vou ter que viajar, vou levar as pessoas, mas eu vou junto. Nós vamos no mesmo caminho juntos. A terceira é a aspiração do pastor, que é o quê? Aquele que primeiro vai guardar o rebanho todo em segurança, saber que não tem nenhum perigo, só depois que vai dormir. Essa que deve ser a aspiração do praticante da bodhicitta de aspiração. A do pastor. Ele deve sempre pensar, sempre, primeiro eu quero que todos sejam... Foi o que Tcherny fez. Enquanto ao ver serem sansara, eu não vou sair do sansara. Não quero me levar totalmente de Buda. Sabe que isso é impossível, né? Não acontece assim, mas é a aspiração que você deve ter. Eu só quero sair do sansara, eu quero voltar ao sempre sansara, eu vou voltar, não vou sair para liberação completa enquanto existir sofrimento. Mas aí vem a prática, a bodhicitta de ação. Como você vai fazer isso se você não sabe o que é certo e o que é errado? Se você não tem a sabedoria completa, a verdadeira sabedoria para saber se você está ajudando o indivíduo ou está botando ele numa pior. Sem ter nesse discernimento, sem ter desenvolvido prajna, né? Aí, o que você vai fazer? A sua aspiração de ação tem que ser igual a do rei. Você tem que obter primeiro um esclarecimento, tem que estabelecer. Mas você vai falar para a pessoa ser paciente se você não tem paciência. E na ação, você não ia dar importância para ninguém. Ia crescer um orgulho muito grande, você pensar só em você. Dane-se o mundo, o seu pensamento, as suas ações, o seu pensamento seriam todos uma só. Você cairia no extremo. E se fosse a compaixão idiota? Por vacuidade, né? Tudo é vazio, e acaba não fazendo nada, se sentando lá, porque, né, não liga para o karma, né? Para nada, para ter dependência, para nada, não pratica ações positivas, nem se afasta das ações negativas, porque tudo é vacuidade, não tem existência inerente, não tem vazio dos dharmas. Aí você compre, desculpa, antes eu falei Tompa Darlan, não é Tompa, é Ninja Darlan. Tompa Darlan essa é a vacuidade idiota. E Tompani, Tompa Darlan, vacuidade idiota. Outra compaixão idiota é Ninja Darlan. Tá? E só para falar Ninja Darlan, compaixão é uma coisa que vai muito tempo ser entendida, bem claramente, para não cair nessa coisa errônea. Tem duas palavras para compaixão, que a gente traduz compaixão em tibetano. Uma é Ninja, que é a compaixão que você despira todos os seres felizes. Você faz o esforço, você trabalha. É aquilo que te engaja a fazer. E esse trabalho chama Tuje, que é a compaixão dos Budas, que não é esforço nenhum, não há nenhum pensamento de compaixão, porque a compaixão acontece. Você não trabalha, você não tem um objeto de compaixão. A própria realização é a compaixão, que é a própria bodhicitta absoluta. Então tem dois aspectos de compaixão. Esse que é ninja, em que há uma manifestação de alguém beneficiando alguém, fazendo alguma coisa, e tuja, que é o próprio estado de Buda completo, perfeito, em que a compaixão ela é natural, ela é indissociável do Buda. Não há uma compaixão saindo do Buda, nem o Buda em si. A coisa é uma só, já é a compaixão totalmente completa, sem nenhuma ideia de que vai beneficiar alguém. Vacuidade mal-humorada. Quando ele vai ensinar, que associei isso. Pior do que você pensar que tudo é karma, fica com medo de coisa, é você pensar que tudo é vazio, é você ignorar o karma. Achar que tudo é vazio quando não existe o karma. Isso é terrível. Então, enquanto se pratica, mesmo estando em altos níveis de prática, de entendimento, o praticante nunca deixa de praticar os 4 pensamentos enquanto ele não liberou ainda, não.
Sodam de Tanje Zipa Ni Tone Ni Perdanam Paje Ni Chega Nanche Balan Rupai Sibe Zole Doa Doa